E hoje a gente vai resolver 5 questões de frações com foco na banca IDECAN, que é para deixar você ainda mais preparado, preparada e dominar esse assunto, esse tópico lá do seu edital, do seu concurso. Lembrando que é muito raro cair questões de frações, que ele vai colocar só as frações na mesma, tipo 1/3 de 2/4 mais 3/5. Não, as frações, o conteúdo de frações, ele vem dentro de problemas. Então aqui eu vou ajudar você a interpretar esses problemas, a identificar as palavras-chave e tirar lá do texto o cálculo, a continha que a gente precisa fazer. E aí a gente aproveita durante a resolução dessas questões para trabalhar as propriedades, as operações das frações. Combinado? Mas eu garanto, essa aula vai deixar você um nível além do que você está hoje. Você sai dessa aula aqui sabendo bastante coisa. Garanto para você. Fechou? Então vamos lá. Primeira questão. João possui uma semana muito intensa, com aulas pela manhã e pela tarde. Porém, as aulas que João mais gosta, matemática, futebol e inglês, ocupam somente 1/3 do total das aulas semanais. Além dessas 3 disciplinas, João tem ainda 20 aulas durante a semana. Portanto, pode-se concluir que a quantidade de aulas de matemática, futebol e inglês é igual a... Essa questão é extraordinária para a gente buscar tudo de frações. Inclusive a teoria, né? O que envolve as frações? Ele está dizendo para a gente que as aulas que ele gosta, né? Matemática, futebol e inglês, ocupam 1/3 do total. É importante já deixar destacado que das, na matemática é conta de vezes. Então vou colocar aquele sinal de x ali, não é x variável, tá? Ali é x de vezes. Vou mudar aqui, né? Vamos colocar então que o do é vezes. Então toda vez que você lê o do, o de, o da e na forma do plural, pode associar que você tem que pegar esses dois valores e fazer uma conta de vezes, multiplicar. Beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui, ó, o professor vai desenhar, vou tentar fazer mais bonitinho, um retângulo aqui. E isso daqui é um inteiro. Isso aqui pra gente é o total das aulas. Beleza? Ele está falando ali de terça parte. Então esse número que está aqui embaixo, ó, ele está dizendo o quê? Em quantas partes você tem que dividir esse total de aulas. A gente precisa dividir isso em 3 partes. Então vamos colocar aqui a divisão em 3 partes. Lembrando que essa divisão em 3 partes é igual. Cada quadradinho que eu tenho ali agora tem o mesmo valor, representa a mesma parte. Então olha só, 1/3 é o que ele gosta. Então uma parte de 3, isso aqui, ó, é o quê? É a matemática, mais o futebol, mais o inglês. O restante, que é isso daqui, ó, são as outras aulas. Então, nesse espaço aqui, eu tenho 20 aulas. Aí você fala, pessoal, então essas 20 aulas representam 2/3? Perfeito. Aí eu poderia fazer por equação? Poderia, mas vamos ficar só com a visão dessa forma aqui para a gente buscar um pouco mais de compreensão das frações? Olha só, essas 20 aulas, elas têm que ser distribuídas em quantos quadradinhos? Em 2, certo? Então eu tenho que pôr a mesma quantidade em cada um dos quadradinhos. Então nesses 20 quadradinhos eu vou colocar 10 aqui e 10 aqui. Maravilha! Então como todos os quadradinhos têm que ter a mesma quantidade de números, de valor, o outro quadradinho lá é o 10. Então aqui a gente já respondeu a pergunta dessa questão. Ele quer saber a quantidade de aulas de matemática, futebol e inglês. Futebol e inglês, né? É 10. São 10 aulas. Olha que maravilha. Só na análise pelo desenho. Professor, é útil usar o desenho? É útil. Tem questões que talvez usando o desenho você até compreenda melhor a evolução. Então, não veja isso como, poxa, que questão boba. Não, não é. Essa questão, ela está trazendo muito conhecimento para você, especialmente você enxergar o que é uma fração. Mas é claro que eu vou fazer aqui por equação. Eu vou colocar o total de aulas como sendo x. Então, x para a gente é o total de aulas. Quando ele diz que 1/3 de x é o que ele gosta, que é a matemática, mais futebol, mais inglês, ele está dizendo que os 2/3 de x é o restante. E ele diz para a gente quanto é o restante. Ele fala que o restante das aulas é igual a 20. Então a gente vai igualar isso aqui a 20. Agora eu vou enxergar sempre aquilo que o professor fala. O x ele está em cima, tá? É x sobre 1, tá? Então é 2/3 de x. É x numerador. 1 no denominador. Então aquele 2 lá em cima está multiplicando o x. E o 3 está dividindo o x.
Como é que a gente resolve isso? A gente precisa isolar o x. Quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando, vai dar 60. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo, vai dar o 2. E aí a gente chega à conclusão que x é igual a 30. A gente tem que tomar muito cuidado na prova, porque, certeza, você vai fazer concurso público, o negócio é sempre um nível acima. Você não está fazendo mais aquela provinha da escola, você está disputando vaga. Tem um monte de gente lá que às vezes tem o mesmo conhecimento que o teu. Como é que a banca faz? É pegadinha. Aqui eu achei o 30. Dentro de nós tem o emocionado. A gente tem o gênio e o emocionado. No momento que você acha o 30, o emocionado vai falar para você assim, olha as alternativas. Aí você vai botar teu olho nas alternativas e quem tá lá te esperando? O 30. O emocionado já vai gritar, marca lá, cara, não é coincidência não. Você achou 30, a resposta é 30. Mas o que é o 30? Marquei aqui, ó. Total de aulas. O que a questão está pedindo para mim? A quantidade de aulas de matemática, futebol e inglês. Então, tá vendo essa questão? Pelo desenho, ficou mais óbvio que a resposta era 10. Pela equação, a gente podia errar, marcando 30, porque às vezes se desligou o enunciado. É por isso que tem que sempre destacar o que você quer como resposta. Sempre. Então, nesse momento, você chegou no 30, peraí, o que é 30? É o total de aulas, tá? O que eu quero calcular? Matemática, futebol e inglês. Isso é o quê? Isso é 1/3 do total. Agora eu vou calcular 1/3. O que eu dou mesmo pra gente? Vezes o total, que é 30. Lembrando que aqui é o número 1, então o 30 está multiplicando 1 e o 3 está multiplicando 1 embaixo. Então, na verdade, tem 30 dividido por 3. E a gente chega na resposta que a gente já tinha achado lá, que era o 10. Lembrando que toda vez que você chega... Ó, é dica de ouro para você, tá? Matemática. Confia no professor. Matemática. Você chegou na resposta. Respira. Porque você vai deixar o emocionado falando mais baixo para você escutar o gênio, porque o gênio sussurra. O gênio fala baixinho. Então você vai lá ler o enunciado e vai ter certeza do que você quer como resposta. Aí você vai deixar de cometer um erro que dói, hein? Fazer toda a conta. Chegar na resposta correta, mas não acertar a questão porque não viu o que o problema estava pedindo, isso dói. Fechou? Então espero que essa questão aqui já tenha ajudado você a compreender melhor um pouquinho sobre as frações. Vamos para a segunda questão. O livro A Ressurreição de Cristo, de Og Mandino, apresenta a história de um escritor que perdeu a fé e tenta provar que a ressurreição de Cristo foi uma farsa. No entanto, o homem obstinado acaba embarcando em uma viagem espiritual que o leva a Jerusalém alguns anos após a crucificação. O que encontra ali o faz reformular seus conceitos. É uma palhaçada isso, não é verdade? Todo esse texto não tem influência nenhuma no problema. Então o que eu vou dar uma dica para você? Porque aqui eu vou te dar várias dicas, sempre. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma barrinha aqui, ó, porque a gente já viu que até aqui não vai fazer diferença nenhuma para você. Então você coloca essa barra por quê? Se porventura você tiver que ler esse problema de novo, ou porque você pulou para fazer depois, porque não entendeu muito bem o enunciado no início, você só vai começar a ler da barra para frente. Você já vai ganhar um baita de um tempo aí. É por isso que os meus alunos conseguem fazer as questões de matemática e raciocínio lógico, enquanto a maioria não consegue, tá? Então vamos lá. Vamos ler o que vem depois agora. Um leitor, após adquirir o livro citado no texto, leu no primeiro dia 1/3, do o quê? Total. Beleza. No segundo dia, leu mais 1/3 e ainda ficou faltando 132 páginas. É correto afirmar que esse livro tem... Aqui tem umas pegadinhas que a gente precisa escapar dela. Então a gente já entendeu que lá, esse livro tem uma quantidade de páginas, que é 1/3, uma quantidade de páginas, que a gente vai chamar de X, tá? Esse total a gente vai chamar de X. Então ele vai ler no primeiro dia, vamos aqui, ó, primeiro dia. Ele vai ler 1/3 de X. No segundo dia, leu mais 1/3. Mas você não, ali não está dizendo que ele leu 1/3 do restante ou 1/3 do total. E aí, professor? Dá para anular essa questão porque ele não fez referência ao que ele leu nesse segundo dia? 1/3 do quê? Do que faltava ler ou do total? Aqui é o seguinte, como ele não mudou a ação dele de ler, a gente tem que levar em consideração que ele está lendo 1/3 do total de novo, tá? Então, no segundo dia, ele leu de novo 1/3 do total. E aí ele falou que ainda ficaram faltando 132 páginas. Aqui, pelo mesmo princípio da outra questão, a gente já consegue resolver esse problema
Pelo desenho. Olha que bonito. Por esse desenho aqui a gente vai chegar na resposta. Porque olha só, no primeiro dia, ele dividiu esse livro em 3 partes. No primeiro dia ele leu 1/3. Não sei quanto ele leu. No segundo dia, ele leu 1/3. Não sei quanto leu. Mas no terceiro dia, ele leu as 132 páginas que ficaram faltando. Então o que ele lê no terceiro dia é o que ficou faltando. E pra gente ficou faltando só um quadradinho. Então a gente pode jogar um 132 aqui. Como a quantidade de valor é igual, a gente vai preencher os outros 2 quadradinhos com a mesma quantidade de páginas. 132. E como ele quer o correto, né, que esse livro tem, ele quer o total de páginas desse livro, é só a gente pegar o 132 e fazer vezes 3, tá? Para economizar tempo, não ficar somando 3 vezes, né? Multiplicar é a mesma coisa que somar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, ou 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Pode marcar 396 aqui que você acertou essa questão, tá? Se a gente fosse fazer por equação do jeito que a gente estava fazendo lá, ficaria x sobre 3 no primeiro dia, mais x sobre 3 no segundo dia, mais a quantidade de páginas que ele deu no último dia. Essa soma tem que dar o total de livros. Esse método ele parece um pouco mais difícil, mas se você dominar essa resolução, você vai se dar bem, porque ele resolve todas as questões de frações. Eu chamo essa aqui de receita de bolo. Essa aqui, se você dominou, você não erra. Então eu vou fazer, tá? Por equação, para deixar aí mais um pouquinho de informação para você. Lembrando que quando não tem ninguém embaixo é o número 1 e aqui é o número 1. Então vem comigo. Se eu somar o que eu li no primeiro, se eu somar o que eu li no segundo, se eu somar o que ele leu no último, que é quantidade, ele falou 132, eu somei todas as páginas desse livro. Então eu posso igualar a x, que é o total de páginas. Tirando o mínimo, que é 3, entre 3 e 1 é o próprio 3, e a gente sempre vai tirar o mínimo dos dois lados, agora a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 divide por 3 dá 1, que multiplica x, x. Mais 3 divide por 3 dá 1, que multiplica x, x. Mais 3 divide por 1, 3, que multiplica o 132. Eu vou só representar essa multiplicação por enquanto. Eu não vou fazer, tá? 3 divide por 1, 3, que multiplica x, 3x. Como a gente tirou dos dois lados, a gente pode cancelar o denominador, tá? Vou pagar essa continha aqui, que você já deve ter printado ela, ou a gente pode escrever lá nesse cantinho aqui, ó, para eu subir essa conta. Então a gente vai ter de um lado 2x mais 132 vezes 3 igual a 3x. Eu nunca levo o maior número para o lado esquerdo. Não precisa fazer isso, porque senão você fica com a conta negativa e você pode errar o sinal. Então você sempre prega, você vai ter que isolar, certo? É número de um lado, letra do outro. Como a gente quer isolar a variável, eu vou levar esse 2x, porque ele é menor que 3x, lá para o outro lado. Ele vai ficar negativo. Se o 2x for para o outro lado, no primeiro termo eu tenho o produto, 3 vezes 132. No segundo termo, eu tenho lá o x, que vai ser 3x menos 2x, que vai dar x. E agora eu escrevo do lado esquerdo, porque você pode inverter na equação sem problema nenhum. E aí eu chego na resposta, 132 vezes 3 vai dar 396. Ah, professor, por que você não multiplicou lá então? Porque dava para a gente simplificar de repente, tá? Então pega sempre esse hábito. Você que vai ser concurseiro, está pensando em fazer concurso, né? Você que está se dedicando para estudar para fazer uma prova, pega esse hábito de não ficar multiplicando tudo não, beleza? Você está fazendo um curso aqui, não faz isso. Sempre simplifica, fechou? Então a resposta, por equação ou pelo visual, dava o 396. Questão número 3. Uma panela com arroz pesa 0,6 quilos. Retirando-se 2/5 do arroz, a panela passa a pesar 440 gramas. Qual é o peso da panela com 3/4 de arroz? Uma questão linda, perfeita, maravilhosa, cheirosa, que é para a gente dominar um pouco mais de frações. Primeira coisa, a gente vai converter, a gente tem que ter sempre a mesma unidade de medida. Você não pode trabalhar com quilos, você não pode trabalhar com gramas. Então a gente vai converter esse 0,6 kg em gramas. Então 0,6 quilos vai dar para a gente 600 gramas. Fechou? Maravilha. Não é 600, hein? 600 é mato, é 600 gramas. Já vai treinando português também. Aqui você aprende tudo. Muito bem. A gente está aqui com 600 gramas. O que é 600 gramas? É o peso da panela, que eu vou chamar de P, e do arroz, que eu vou chamar de A, tá? Sempre use variáveis que te lembrem o que você tem no problema. Se você ficar no XY, depois você não sabe quem é o arroz e quem é a panela. Então, P panela, A arroz. Quando a gente soma ali o peso dos dois, é o que dá esses 600 gramas aqui. Fechou? Aí ele fala o seguinte, retirando-se 2/5 do arroz, a panela passa a pesar 440. Ah, então, professor, 2/5 é 440? Não. É quando eu tirar isso daí, a panela vai ter um peso. Então, a panela, vem aqui com o professor,
Se a gente tirou 2/5, lembra que eu falei que essa parte aqui, ó, é em quantas partes a gente dividiu? A gente dividiu em 5 partes. Se eu tirei 2, ficaram lá quantas partes? 3. Então a panela mais 3/5 da quantidade do arroz passa a pesar 440 gramas. Ó, eu não vou resolver isso por sistema, porque aqui dá pra gente pegar uma malandragem. O peso da panela ele não vai mudar. O peso da panela é o mesmo. Concorda com o professor? É o mesmo peso da panela. O que está mudando ali? A gente está percebendo que aqui, ó, o peso diminuiu. Diminuiu quanto? Se a gente pegar 600, tirar 400, dá 200, tira 40, diminuiu 160 gramas aqui, ó. Certo? Então, 160 gramas é o quanto a panela está mais leve. Isso é por quê? Porque eu tirei arroz. Ah, professor, então a gente pode chegar à conclusão que aqueles 2/5 de arroz que a gente tirou é os 160 gramas? Eu não vou pôr o G aqui porque a gente vai fazer a continha, tá? Perfeito. Percebeu isso? Eu tô tirando o arroz ali, tô tirando 2/5 do arroz. Eu tô vendo que o peso que era de 600 passou a ser 440. Por que esse peso diminuiu? Porque é o arroz que saiu. Quanto diminuiu em peso? 160 gramas. Então você pode associar o arroz que você tirou, que é 2/5, a 160. Agora acabou. Acabou a questão. Por quê? O arroz dá para calcular o peso do arroz, tá? Esse 5 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Lembra que eu falei que não faz a conta? E o que o 2 está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Olha que maravilha. 160 dividido por 2, você faz de cabeça. Se você treinar a tabuada, faz de cabeça. Aqui vai ficar 80. Então o arroz é igual a 80 vezes 5, que vai dar 400 gramas. Maravilha. Chegamos no peso do arroz. Mas o que ele quer? Ele quer o peso da panela com 3/4 de arroz. Bom, se a gente está enxergando aqui, ó, que a panela mais o arroz é igual a 600 gramas, e o arroz pesa 400 gramas, então a panela mais 400 gramas é igual a 600. Passa para o outro lado, subtrai, a panela pesa 200 gramas. A gente precisa calcular isso? Precisa. Porque eu tenho que saber quanto essa panela pesa, porque agora eu vou responder o problema. Vamos para a resposta. O que ele quer? Ele quer o peso da panela com 3/4 de arroz. Beleza, a panela a gente já sabe quanto pesa. 200. Vamos calcular agora o quê? O 3/4 do arroz, que é 400. Beleza? Então agora a gente vai pegar aquele peso do arroz, que é 400, e vamos calcular quanto é 3/4 disso. Lembrando que o D é... Acabou, né? Vezes. Então, 3/4 vezes 400. 400 dá para dividir por 4, fica 100. Então, é 200 mais 300. Brilhou. Brilhou, você brilhou. Chegou em 500, pode vir aqui na Charlie. E ó, tome-lhe. Acertei essa questão. Show de bola, né? Bem legal. Ó, eu vou interromper a aula aqui, mas eu prometo que vai ser bem rapidinho, tá? Para você que chegou até esse ponto, eu vou pedir para curtir o vídeo. Claro, desde que você esteja gostando, né? Porque isso fortalece o meu relacionamento com você, com o próprio YouTube, porque enxerga esse vídeo como um bom conteúdo. Um conteúdo que foi feito com carinho, com dedicação, que é de fato o que eu quero que você sinta aí do outro lado. Então, se você está sentindo que o professor se dedicou e está realmente motivado a ajudar você a ser aprovado, curte o vídeo. Realmente você vai me ajudar. E para você que vai fazer concurso público, confere a lista de cursos que eu tenho aqui na descrição do vídeo. Eu tenho um curso de matemática que é multibancas, mas eu tenho muito curso que é focado no edital. E qual é a vantagem? Ele é feito olhando tópico a tópico do edital e trazendo as questões da banca. Isso vai otimizar muito o seu estudo e vai tirar você dessa maioria desses cursos genéricos que o cara nem sabe o que vai cair, só coloca a teoria, um monte de questões. Se você já fez cursinho desse tipo, sabe? Muitas vezes o professor ensina lá, nem vai cair na prova. E para terminar, eu vou pedir para você conhecer e se inscrever no canal e se tornar membro também, claro. Os membros têm acesso a provas e resoluções exclusivas e o direito de pedir qualquer resolução de prova aqui pro professor. Então, se você quiser se tornar um membro, é só clicar aqui e o preço, ó, compensa, tá? Agora vamos voltar para a aula e terminar de resolver essas questões e ficar ainda melhor em matemática. De fato, dominar a matemática, o raciocínio lógico e colocar o nome na lista de aprovados. É rumo à aprovação. Valeu! Questão número 4. Um cliente de um banco possui certa quantia aplicada em um fundo de investimento. Pensando em entrar no financiamento do projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida, ele considera duas possibilidades: resgatar 1/7 ou 1/3 da quantia aplicada. Se optar pelo resgate maior, ele terá 12 mil a mais para arcar com os custos de escritura e impostos.
Portanto, em reais, o fundo de investimento desse cliente é. E agora? O que é maior, resgatar um sétimo ou um terço? Aqui é bem simples. Quando o número lá de cima for o mesmo, no caso é 1 e 1, sempre o que tiver um menor número embaixo é maior. Aí você fala, pô, esse cara tá louco? Como assim que o menor é o maior? Agora eu vou ajudar você a chegar nessa resposta. Você vai dividir um bolo entre 3 pessoas. Beleza, você vai pegar, cortar em 3 partes, cada um come ali uma parte do bolo. Só que no dia seguinte, você comprou o mesmo bolo para dividir com seus 2 irmãos e chegou a renca de primo. Agora tem 7 pessoas para dividir esse bolo igualmente. Você vai comer a mesma quantidade ou no primeiro dia você comeu mais? Ou é no segundo dia que esse montão de seus primos aí que você vai comer mais? Então percebeu? Quando você quer dividir a mesma coisa, se tiver menos embaixo, dá mais para você. Você vai dividir por menos pessoas, você vai dividir por um número menor, beleza? Então se você divide por um número menor, a parte que você obtém é maior. Então aqui, ó, esse 1/3 é a maior quantidade. O que ele está falando? Que se ele optar em receber esse dinheiro, você sabe quanto é esse dinheiro? Nem eu. Então a gente vai chamar esse dinheiro do quê? De X, tá? Então X, ele é o total. Então se ele for optar pelo resgate maior, se ele optar em resgatar 1/3 do total, ele terá 12 mil a mais do que se ele optasse por resgatar a menor quantidade. Como é que eu represento isso? Então esse 1/3 do total, ele vai ser igual ao quê? Aquela parte que era menor do total mais 12 mil. Eu sei que às vezes parece meio nebuloso, mas vamos ler de novo essa continha só para a gente dominar. Ele está falando que se ele pegar a maior parte, ele vai ter 12 mil a mais. 12 mil a mais do quê? Do que se escolher a menor parte. Fechou? Então se eu pegar 1/3, eu tenho 12 mil a mais. O que é o a mais? É o que eu teria mais uma certa quantidade. É o que eu teria se tivesse escolhido a outra opção. É por isso que eu coloquei aquilo que era a outra opção, que era 1/7, mais 12 mil. Fez isso daqui? Já estamos brilhando. Vamos pôr sempre letra de um lado e número do outro. Então vamos pegar isso aqui e jogar para lá. Então eu vou ter 1/3 de x menos 1/7 de x igual a 12 mil. Beleza? Para fazer conta com frações tem que ter o mesmo denominador. Não tem. Aqui é o 3, aqui é o 7. E quem está aqui embaixo, você já até sabe. É o 1. Tem que tirar o mínimo. O mínimo entre 3... Nossa, professor, dá uma engasgada aqui. O mínimo entre 3 e 7 é só você vir aqui e fatorar. Dá para ver de cara que vai dar o próprio 3 e o 7. Então o mínimo é 21. Vamos tirar esse mínimo dos dois lados. Sempre assim. E agora é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 21 divide por 3 dá 7. 7 que multiplica 1, 7x. Ah, professor, eu posso usar o método da borboleta? Eu não gosto, tá? Borboleta é coisa da biologia, por favor. Então, eu gosto de sempre trabalhar MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O que você vai fazer concurso público e não conta de quinta série, tá? O sinal sempre acompanha, então o sinal que está lá desce para ficar aqui embaixo também. 21 divide por 7 dá 3, que multiplica x, 3x. E 21 divide por 1 vai dar 21 e você não vai multiplicar. Você é meu aluno, então você vai vir aqui e vai só representar. Deixa representado porque você vai ver que isso aqui muda a sua vida. 7x menos 3x, 4x é igual a 21 vezes 12 mil. O 4 está multiplicando para o outro lado, vai? É um aluno extraordinário. Vai dividindo, uma aluna extraordinária. E lembra que eu falei para você não simplificar? Não multiplicar? Porque dá para simplificar? Então, ó, 12 mil dá para dividir por 4, você faz de cabeça, 3 mil. Mentira, é verdade. Não multiplica porque você vai simplificar e a simplificação, 95% das vezes, é tabuada. Então você vai ficar multiplicando, você está jogando fora a chance de fazer de cabeça a divisão. E agora ficou o quê? 3 mil para multiplicar por 21. Nossa, professor, 63 com 3 zeros. 63 mil. Ele quer o valor do fundo de investimento? Ele quer o valor total? É o que ele quer. Delta demais. Passa aí, ó. Questão fácil. Não, eu tenho certeza que você achou fácil. Eu tenho certeza que você olhando essa questão falou, meu, não é difícil mesmo não. Ah, e se você tivesse feito, de repente, usado 1/7 como um valor maior, você ia perceber que ia dar negativo aqui. Então, pô, não tem como esse valor de investimento ser um valor negativo. Então, você ia perceber que você errou, aí você faz, opa, já sei. Se deu menos é porque eu inverti aqui. Não podia. Aí você vai considerar, ao invés de ter colocado 1/7, você coloca 1/3, que você sai desse problema que você arrumou aí pra você, tá? Mas você vai lembrar disso no dia da sua prova. E agora, fechando aqui,
A questão número 5 é: Marcos e Gabriela têm juntos R$ 760. Sabendo que Marcos possui um terço do valor, do valor que Gabriela detém, o montante que ele tem é de... Ah, professor, eu posso então pegar, criar ali um quadradinho, colocar 3 partes e dividir os 760 em 3 partes? Não, não vai dar certo. Ô, louco, professor, mas o primeiro exercício deu certo? Mas o que acontece é o seguinte: o Marcos e a Gabriela juntos têm 760. Mas o que o Marcos tem é um terço do valor de Gabriela. Então, olha a diferença. Não é um terço do total, é um terço da Gabriela. Então, você não pode pegar os 760 e dividir em 3 partes. Só se ele estivesse falando do total. Aqui está falando da Gabriela. Então, qual que é o melhor caminho aqui? É a gente pensar por equação. Por isso que essa questão aqui, muita gente já erra. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte: Marcos, tá? O Marcos, ele tem um terço da Gabriela. Então, o Marcos tem o que a Gabriela tem dividido por 3, certo? Ali em cima fica escondido 1, fechou? 1 vezes G vai dar o próprio G. Então, o Marcos tem um terço da Gabriela. O que a gente sabe também, se a gente somar Marcos mais Gabriela, tem que dar conta. Fala aqui, professor. Quanto vai dar quando eu somar Marcos mais Gabriela? O total. Então, isso aqui é 760. Olha que maravilha. E agora a gente vai substituir esse Marcos aqui, ó. É uma equação, é um sistema, né, de equações. A gente pode substituir. Então, no lugar desse M, você vai colocar o G sobre 3, que vai somar com esse G e tem que dar 760. É soma de frações. Quando não tem ninguém embaixo, é o número 1. O que você aprendeu aqui com o professor? Tira o MMC dos dois lados. Então, aqui dos dois lados, você coloca o 3, né? Porque se for 3 em 1, é o próprio 3. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 divide por 3 vai dar 1, que multiplica G, G. Sinal acompanha. 3 divide por 1, 3, que multiplica G, 3G. Igual 3 divide por 1, 3, que multiplica... Não, aqui a gente só representa. Maravilha? Tirou dos dois lados, você já pode cancelar o denominador. G mais 3G vai dar pra gente 4G. E do outro lado, 760 vezes 3. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E se você olhar para esse número, ou se você ficar com dúvida, pode vir na euclidiana, dividir só por 4. Vai ser mais fácil. Garanto para você. 7 por 4 vai dar uma vez 4, 4 para 7 deixa 3. Desce o 36 por 4 vai dar 9. 9 vezes 4, 36 para 36, 0. Desceu o 0, coloca o 0 aqui. Desceu, não deu, 0 apareceu. Resolvido. Então a gente já sabe que se dividir o 760 por 4, vai dar 190. Dá, se você treinar, pegar aqui todas as aulas do professor, você vai conseguir dominar isso de cabeça, tá? Vai fazer essas divisões de cabeça se você treinar a tabuada. E agora é só multiplicar o 3 vezes 190, que vai dar 570. Né? Eu vou sempre tomar cuidado para não olhar aqui, porque podia ter um 570 aqui e você acaba marcando errado, porque ele quer saber o seguinte: o que ele tem, o que o Gabriel, o que o Marcos tem. O Marcos tem o quê? Lembra, ó, a terça parte da Gabriela. Então, o Marcos é 570 dividido por 3. Essa divisão volta para cá, né? Porque aqui foi 190 vezes 3. Então, se a gente dividir 560 por 3, a gente volta a ter os 190. E aí você marca a letra B de muito bom. E aí fica com 5 questões aí resolvidas nessa banca aí, Decan, que não é, sim, ela gosta de problemas com frações, mas não foge muito disso que está aqui não. Fechou? Então, vendo esses 5 exercícios aí, refazendo isso aqui, você já vai estar ficando muito melhor. Eu tenho certeza que você já saiu dessa aula hoje aqui muito melhor do que você chegou, não é verdade? Então, valeu a pena assistir essa aula e desejo aí que você... Vou pedir para você revisar isso daí. Então, baixa o material, pega o PDF e faz de novo. Fechou? Muito bom. Sempre é bom ter você do outro lado tendo aula comigo. E espero que você veja as outras aulas que tem aqui.